Vamos estar de pé e abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor pela alegria que temos de estar na sua casa nesta noite, podermos aqui prestar o nosso culto e receber dele aquilo que ele tem também preparado para nós. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Vamos ler a palavra do Senhor com muita atenção, com muita reverência, como é devido a esse momento solene, né? Que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Glória a Jesus. Se há alguém que precisa de ajuda para encontrar o texto, ajude aí, compartilhe a sua Bíblia com alguém que precise ou que não tenha um exemplar para nós podermos juntos ler a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, glória a Jesus, verso 23 em diante. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Hebreus 11, verso 23. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Acho que tem alguém ainda precisando de ajuda para encontrar o texto. Os irmãos sempre estejam atentos a quem está próximo a você, não é? Precisando de uma assistência para isso. E uma vez que você encontrou o texto, deixe-o marcado aí, porque nós vamos em seguida trazer uma palavra no texto que vamos ler agora. Verso 23 em diante, diz assim: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Querido Pai, queremos louvar-te, Senhor, pela alegria que temos de estar reunidos na tua casa e também pela oportunidade, pela liberdade que temos de ler, de meditar, de refletir na tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, que o teu Espírito Santo nesta noite fale conosco. Precisamos de ti, somos dependentes de ti. Sem ti nada podemos fazer. E pedimos que o Senhor nesta noite aplique esta palavra a cada coração. Ilumine-nos o entendimento para compreender e explicar, para que o teu Espírito nesta noite traga transformação às nossas vidas por meio da tua palavra, Senhor. Usa-nos para a tua glória, para teu louvor, que o teu povo seja edificado e o teu nome em tudo seja exaltado. Nós te oramos assim e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido irmão, querida irmã. Louvamos ao Senhor pela palavra que temos lido nesta noite. Um famoso equilibrista francês, chamado Charles Blondin, foi morar nos Estados Unidos no final
do século XIX, e ali resolveu atravessar um abismo que está onde caem as cataratas do Niágara. Estendeu uma corda a 50 metros de altura por 340 metros de comprimento. Atravessou aquela corda se equilibrando por cima dela. Atravessou de ré, de olhos vendados, e até mesmo com um carrinho de mão, ele passou por cima daquela corda. Um grande público reunido. E cada vez que ele ia atravessar, ele perguntava: vocês acreditam que eu posso passar? E a multidão dizia sim, e ele passava. Atravessou até com um carrinho de mão vazio. Vocês creem que eu posso atravessar essa corda bamba com um carrinho de mão e uma pessoa dentro? E a multidão entusiasmada dizia: sim, nós acreditamos. E ele olhou assim para o cidadão mais empolgado que tinha e disse: o senhor pode sentar aqui no carrinho, o senhor acredita que eu posso levá-lo até o outro lado? Ele disse: eu acredito, mas até aí parou a minha fé. Eu acredito, mas nem tanto. Porque uma coisa é você falar sobre fé, e outra coisa é você viver por fé. Os crentes, em teoria, são os que creem. Mas a vida de fé é algo que precisa ser exercitado pelos crentes. Todos nós precisamos de testemunhos de fé, para por eles também exercitar a nossa fé, ou estar preparados para fazê-lo quando os momentos difíceis surgirem na nossa vida. Hoje vamos refletir sobre um desses testemunhos de fé, olhando para o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Este capítulo, queridos irmãos, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Apresenta-nos aqui uma lista daqueles que venceram a corrida da fé e chegaram até o final de suas vidas, passando por grandes momentos de dificuldade, mas crendo, mantendo firme a sua fé. É interessante porque no capítulo 11 de Hebreus, nós aprendemos sobre fé não por teoria. Ele não vai explicar tudo sobre a fé, mas nós aprendemos por exemplos. Ele vai mostrar como se vive pela fé. Porque, queridos irmãos, falar sobre fé e viver por fé são duas coisas diferentes. Você pode falar sobre fé porque você leu um livro. Você pode falar alguma coisa sobre fé porque você assistiu um documentário sobre isso. Mas você só poderá falar genuinamente sobre viver por fé se você passar por situações onde precise exercitar esta fé. E o que nós vamos ver no texto que acabamos de ler é que a verdadeira fé vence o medo, recusa a medida de sucesso do mundo e escolhe identificar-se com o povo de Deus, crendo que ele tem recompensa para aqueles que creem nele. Hoje nós vamos ver algumas verdades sobre esta fé que o episódio da vida de Moisés nos mostra, para trazermos lições preciosas, verdades preciosas sobre a fé. Quero falar sobre as vitórias da fé. E a primeira coisa que nós vemos no texto que lemos é que a fé, ela traz vitória sobre o medo. O texto começa nos falando sobre Moisés quando nasceu. Havia ali um momento difícil para se ter filhos. Porém, dois levitas, Arão e Joquebede, casaram quando o povo de Israel estava vivendo no Egito. E resolveram ter filhos, numa época, como já disse, extremamente difícil. Por quê? Porque havia uma ordem do rei,
uma ordem do faraó, que todo menino deveria ser jogado no rio. Todo filho que nascesse do sexo masculino seria lançado no rio Nilo. E somente as meninas seriam deixadas com vida. Era uma medida de restrição populacional para enfraquecer o povo de Israel. Porque sendo escravos, se tivesse apenas mulheres, haveria menos força para promover uma rebelião, para resistir a qualquer opressão que o rei lhes trazia. Mas o texto começa dizendo assim: pela fé, Moisés foi escondido por seus pais. Ter fé, queridos, é ter confiança na pessoa, no caráter e na palavra de Deus. Porque fé é crer que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é real, que a sua palavra não falha, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele está operando neste mundo, que Ele é justo, que Ele é confiável e que nós, portanto, podemos depositar nele a nossa confiança. E o texto mostra que pela fé, Arão e Joquebede, os pais de Moisés, resolveram ter coragem para alimentar a esperança. Somente alguém que crê pode vencer o medo numa situação difícil, confiando que Deus é maior do que aquilo que lhe dá medo. Os pais de Moisés, diz o texto, eles viram o menino e perceberam que ele era bonito, formoso, que havia algo de muito especial naquela beleza. Quando a Bíblia diz que um menino é bonito ou alguém é bonito, é porque ele é muito bonito. A Bíblia não elogia a beleza das pessoas de graça. Moisés era aquele menino muito formoso. Flávio Joséfo, escritor judaico, no seu livro Antiguidades Judaicas, diz que Arão teve uma visão sobre Moisés, que ele seria um libertador. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Apenas diz que os pais olharam o menino e sentiram que havia uma coisa especial nele. E pela fé, resolveram criar o menino contra o decreto do rei. Aqui nós vemos que era uma época em que somente pela fé alguém poderia ousar desafiar um decreto de alguém que tinha poder sobre vida e morte, alguém que podia mandar matar. Aliás, já estava mandando matar os meninos. E aí o texto diz que pela fé, eles esconderam o menino 3 meses, até que chegou o tempo de colocá-lo num lugar onde ele pudesse ser conduzido a uma nova etapa da sua vida. Alguém lê o texto de Êxodo e equivocadamente pensa que os pais colocaram o menino no cesto, jogaram ele no rio e ele saiu descendo ribanceira abaixo. Não, o texto diz que eles colocaram o menino entre os juncos. Eles deixaram o menino já preso na margem do rio, num lugar estrategicamente escolhido, certamente numa direção de Deus, por onde passaria a filha do faraó. E ao chegar naquele lugar, ela vê o menino, e quando vê, parece que ficou logo encantada com ele. Que menino bonito devia ser Moisés. Ela viu, teve certeza que era dos hebreus, mas a essa altura o coração já estava capturado pela beleza da criança. Talvez ela não pudesse ter filhos, talvez tivesse já perdido filhos, não sei, a história nada fala sobre esta princesa. Mas o fato é que aquele menino foi salvo por ela. Porém, a sua irmã Miriam estava a uma certa distância, apresentou-se oferecendo alguém para cuidar daquele menino. E Deus, em sua maravilhosa graça, fez com que o menino fosse levado à sua mãe. Não só ela teve autorização para criá-lo, para amamentá-lo, como recebeu dinheiro para mantê-lo, porque Deus é poderoso e fiel para cuidar daqueles que confiam nele. O menino foi criado na casa de seus pais em sua infância, até que fosse levado para o palácio.
E quando você continua lendo a história, você vai entender então que os pais de Moisés projetaram fé na vida daquele menino. Você vai entender que eles fizeram o menino ser educado num ambiente de fé. Ensinaram sobre Deus, mostraram quem Ele era, confiaram nas suas promessas e incutiram esta fé no coração daquele menino. Nós vamos ver que aqui há pais que estão investindo na vida dos filhos para que eles tenham fé. Em seu discurso final, Estevão, lá em Atos capítulo 7, no verso 22, diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mas olhando o texto, então nós entendemos, a corte de Faraó deve ter ensinado o garoto Moisés a ler. No palácio, o jovem Moisés aprendeu a contar. Na escola do Egito, o guerreiro Moisés aprendeu estratégias de guerra. Mas foi na cabana de escravos de seus pais que ele aprendeu a ter fé, a crer, a temer a Deus e confiar que Ele era poderoso. Aleluia! Aqui é uma lição preciosa para nós, queridos irmãos. Ensine seus filhos a ter fé. Projete fé na vida dos seus filhos. Guarde seus filhos da incredulidade mais do que de um acidente. Invista tempo em projetar fé na vida dos seus filhos. E como se faz isso? Venha para o culto, traga seu filho. Faça um culto em casa, leia a palavra de Deus com ele, ore com ele. Ensine-o a confiar no Senhor. Fale de Deus, fale das suas experiências com Deus, com seu filho, com a sua casa. E você vai projetar fé no coração dos seus filhos. Aleluia. Moisés pode ter sido um guerreiro forjado no palácio, mas ele foi um homem de fé, forjado no ensino de seus pais. E quando eu estava meditando sobre isso, lembrei de uma figura importante na história da igreja, uma mulher chamada Susana Wesley, mãe de John Wesley e de Carlos Wesley. Ainda menina, ela foi criada numa família piedosa. Seu pai era um pastor puritano, que lia 20 capítulos da Bíblia todo dia, e ela aprendeu com ele a ler a palavra, a amar a palavra, a usar a palavra de Deus. Quando casou-se, mesmo tendo muitos filhos, ela teve 19, dos quais somente 9 chegaram à vida adulta. Mas aquela mulher, nos afazeres domésticos, e diante de toda a preocupação que tinha com a sua casa, ela ainda reservava 2 horas por dia para orar. Não necessariamente parando de fazer tudo, mas em intervalos. Seus filhos já sabiam, quando uma mãe sentava no banquinho da cozinha e cobria o rosto com o avental, ela estava orando, estava tendo uma audiência com o Deus do universo. Ninguém interrompa, ninguém mexa com mamãe, a não ser que seja um caso gravíssimo, porque ela está numa audiência com o Senhor. Ela orava e todas as noites ela fazia o culto doméstico com os seus filhos. Colocava-os para orar em voz alta, ensinava-os a ler e mandava que eles lessem as Escrituras. E uma vez por semana, apesar dos muitos filhos que ela teve, tirava 1 hora para conversar com cada um individualmente sobre Deus, sobre a palavra, sobre fé. Esta mulher ensinou seus filhos a crescer em fé, a ponto de John Wesley se tornar um grande evangelista, o fundador da maior denominação evangélica do seu tempo, um dos maiores escritores e um grande pregador que pregou milhares de sermões. Seu irmão Carlos escreveu mais de 5.000 hinos.
foi um dos grandes inólogos da sua geração, do seu tempo. E ela escreveu assim, num dos seus diários: o céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai que estuda de uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos filhos faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ela falava exatamente de como ela conseguia vencer muitas vezes a dificuldade dos filhos em querer ir para o culto doméstico ou para a igreja, mas ela dizia que fazia isso porque queria vê-los salvos, rendidos aos pés do Senhor e crescendo em fé a cada dia. Projete fé na sua família, nos seus filhos. Se só você é crente e seus pais não são, projete fé em seus pais, em seus sobrinhos, em seus irmãos. Porque nós vamos ver, queridos, que Moisés cresce num ambiente de fé. Porque seus pais, pela fé, tiveram coragem de vencer o medo imposto pelo decreto do faraó. A fé exige coragem, porque envolve riscos. Quando você decide crer, quando você decide confiar em Deus, o risco não é de dar errado, porque Deus não falha. Mas é o risco de dizer não ao conforto, dizer não ao sistema e, portanto, arriscar a crer, mesmo sabendo que pode contrariar e trazer problemas para a sua vida. Eles protegeram o menino porque criam que o poder de Deus era maior do que o poder de Faraó. O poder de Deus de guardar o menino era maior do que o poder de Faraó de matá-lo, e por isso eles esconderam enquanto foi possível. Depois o colocaram entre os juncos, e ali nós vamos ver que ele foi salvo, e aquele menino se tornou um grande libertador de Israel. É fácil olhar para o visível quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão complicadas, o desafio é enxergar pela fé a esperança, enxergar pela fé o que Deus vai fazer, saber pela fé que Deus é poderoso, e mesmo no tempo da adversidade, crer, deixar de lado o medo e confiar no Senhor. Diante dessa primeira lição, precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Temos depositado fé nos corações dos nossos filhos, dos nossos parentes? Temos projetado esperança no futuro dos nossos filhos ao ensiná-los a confiar em Deus? Que nós possamos fazer da nossa casa um lugar de fé, um lugar de coragem para crer, um lugar de esperança. Cultue a Deus em família. Não permita que o entretenimento domine as suas horas de reunião familiar. Não troque uma TV grande por uma Bíblia pequena. No futuro a TV ficará obsoleta, mas a Bíblia formará o futuro da sua família e fará com que ela seja muito abençoada. Pela fé podemos vencer o medo e crer mesmo em situações adversas, que Deus é poderoso para nos fazer prosperar e caminhar. O texto então continua dizendo que depois que Moisés se tornou adulto, ele resolveu ter atitudes ou escolhas de fé. E nós vamos ver, queridos, que a fé nos faz vencer o conforto que o mundo oferece, para viver às vezes um desafio, mas crendo que Deus recompensa melhor do que o mundo nos oferece. Certas decisões de fé só podem ser tomadas por pessoas maduras, tanto na idade quanto na sua crença em Deus. E o texto diz: pela fé Moisés
sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Enquanto Moisés era menino, a fé de seus pais foi suficiente. Mas depois de crescer, ele precisou tomar suas escolhas de fé. E o texto diz que ele preferiu, que ele escolheu ficar do lado do povo de Deus, embora isso oferecesse sofrimento, do que ficar fora da aliança com Deus, mesmo que isso trouxesse muitos benefícios. Para entender o que significa ser filho da filha de Faraó, nós precisamos pensar no ambiente que Moisés vivia. Ainda hoje, em ambientes assim, quem é da realeza, quem vive em palácios, vive muito bem. E quem não vive neles, vive numa situação de miséria. Não estamos falando de uma sociedade equilibrada, onde a maioria das pessoas tem um trabalho e ganha razoavelmente bem. Nós estamos falando de uma sociedade que tem uma família real, sacerdotes e tudo mais que eram mantidos pelo dinheiro da nação. E Moisés era um escravo entre milhares de escravos que apenas serviam para construir as grandes obras do Egito. Quando ele decide não ser filho da filha de Faraó, ele não estava dizendo, eu vou ser um jovem comum, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Não, ele estava dizendo, eu serei escravo. Eu estarei debaixo de chicote, se eu não quiser os benefícios que o palácio me oferece. E nós vamos entender que Moisés, com isso ele não estava abrindo mão de recompensa. Não é que Moisés era aquela pessoa que dizia assim, não, eu não quero nada na vida, eu não preciso, eu não quero crescer. Ele não era aquela pessoa apática que não queria coisa nenhuma. Mas o texto vai nos dizer aí, que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Aí você descobre que o negócio não era que Moisés não queria a recompensa. A questão não é que Moisés era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de desejo ou de ambição. A questão é que ele entendeu que o visível e o invisível, ambos oferecem recompensas. Porém, o invisível, Deus, recompensa melhor do que o visível, o mundo. Ele creu que a recompensa de Deus era maior do que a recompensa de Faraó. Ele creu que aquilo que ele não estava vendo, mas cria, lhe daria um retorno melhor do que aquilo que ele estava vendo no palácio, mas que ele sabia estava fora da aliança com Deus e, portanto, estava num pecado que desagradava a Deus. É melhor ser chamado filho de Deus e sofrer com isso, do que ser chamado filho da filha de Faraó, ou filhinho de papai, ou qualquer outra coisa que nos deixe fora de uma aliança com Deus, fora da sua recompensa. Nós precisamos também pensar, queridos, quem recompensa melhor? Deus ou o mundo? O visível ou o invisível? Quem recompensa melhor? Porque o pecado oferece recompensa. Mas ela é curta, ela é temporária. O mundo, o dinheiro, a fama, as oportunidades que os humanos oferecem, são recompensas que muita gente se impressiona. Ou será que não vimos já neste país e em outros, pessoas que cantavam na igreja e foram seduzidos pelo mundo e se tornaram cantores para ter mais fama, mais dinheiro, mais sucesso aos olhos do mundo? Ou será que já não vimos ou conhecemos pessoas que eram crentes, mas receberam convites, oportunidades, que talvez inicialmente não fosse para abandonar a sua fé, mas que acabaram sendo envolvidos de uma maneira tal,
que se afastaram da igreja, se afastaram da Bíblia, se afastaram da oração, se afastaram de amigos crentes e, por último, se afastaram de Deus. Deus também oferece recompensas, mas a grande diferença é que Deus é fiel para recompensar com justiça, e as recompensas de Deus são eternas, elas não se acabam. Os homens às vezes só prometem recompensas, e em anos como este parece que as promessas aumentam. Mas infelizmente, alguns prometem e não cumprem. Às vezes até querem cumprir, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Mas quando Deus promete, não só Ele pode, como Ele quer cumprir, porque Ele é fiel, e Ele cumprirá todas as suas promessas. Aleluia! Os homens nem sempre são confiáveis. As promessas que o mundo faz, muitas vezes, são promessas vazias, que jamais serão cumpridas. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ninguém jamais compareceu ao Procon divino com uma queixa que Deus não cumpriu a sua parte em uma promessa. Deus pode se queixar que muita gente falhou em fazer aquilo que deveria para receber promessas que são condicionais. Mas Deus nunca falhou em cumprir as suas promessas. E nós vemos então que diante de Moisés estavam duas opções. Ele precisava escolher. Ou ele escolhia o conforto que o pecado lhe oferecia naquele momento, ou ele escolhia o sofrimento no momento, porém uma recompensa eterna que seria muito maior. E preste atenção uma coisa, querido irmão: nossas escolhas determinam o nosso futuro. Seu passado não determina seu futuro, mas seu presente, as escolhas que você faz hoje, afetam o futuro que você terá adiante. E as nossas escolhas, elas envolvem recusar e preferir. Tem coisas para as quais você dirá não, tem coisas para as quais você dirá sim. Moisés olhou para o Egito, para o que o mundo lhe oferecia, e disse não, rejeitou. E olhou para o que Deus lhe oferecia e disse sim para aquilo que era a recompensa eterna que o Senhor tinha para aquele que cresce. Flávio Josefo, outra vez o escritor judeu, no livro Antiguidades Judaicas, diz que a filha de Faraó um dia pegou o bebê Moisés, tão lindo, levou para mostrar ao seu pai, colocou no colo de Faraó. Isso é uma história que a Bíblia não relata, é da tradição judaica. Mas diz Flávio Josefo que o Faraó achou tão bonito o menino que colocou no colo, tirou a sua coroa e colocou na cabeça de Moisés. Mas como, talvez num ato profético, pelo menos na visão de Flávio Josefo, o bebê Moisés tirou a coroa e jogou no chão. Naquele momento, talvez, se isso foi verdade, o bebê não sabia ao certo o que fazia. Mas quando Moisés se tornou um homem adulto, ele sabia as escolhas que precisava fazer, e ele escolheu Deus. E disse não àquilo que o Faraó podia lhe dar. Aleluia. O texto diz que ele escolheu ser identificado com o povo de Deus, e que ele escolheu sofrer a vergonha ou vitupério de Cristo. É lógico que quando o escritor aos Hebreus diz que Moisés sofreu a vergonha por causa de Cristo, ele agora está trazendo a escolha de Moisés e colocando diante dos seus leitores, porque os leitores da Epístola aos Hebreus estavam agora diante de duas escolhas: voltar ao judaísmo e talvez não ser mais perseguido, ou permanecer cristão e ser perseguido por
aquele ambiente terrível que o Império Romano havia proporcionado contra os crentes. E agora nós vamos entender que ter Cristo é melhor do que usufruir os prazeres do pecado. Ele está trazendo a decisão de Moisés para a nossa decisão como cristãos. E nós precisamos avaliar isso, queridos irmãos. Porque muitas vezes, por sermos crentes, alguém pode ser ameaçado de perder alguma coisa. Por ser crente, alguém pode ser ameaçado de perder regalias, talvez até o emprego. Por ser crente, talvez você esteja a ponto de perder amizades. Por ser crente e por tomar decisões com base nesta fé, por fazer publicações com base nessa fé, por falar com base nessa fé, talvez alguém perca a sua popularidade. Mas o certo, queridos irmãos, é que nenhum benefício que o mundo ofereça é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele. Aleluia. O mundo quer que o cristão abra mão da sua fé exclusiva, que ele aceite. O mundo quer que o cristão seja uma pessoa tolerante com o pecado. O mundo quer que o cristão seja alguém que abraça todo tipo de ideologia. Mas quando nós entendemos a escolha de Moisés, precisamos pensar nas nossas escolhas também. Você pode perder amigos, você pode perder oportunidades, você pode perder dinheiro que o mundo lhe oferece. Mas nada disso se compara a perder aquilo que Deus tem para nós, se nós não fizermos a escolha que somente a fé nos dá a garantia de fazermos, escolher o sofrer por Cristo do que o conforto que o mundo oferece. Somente a fé nos dá esta segurança. Eu trabalhei em uma empresa durante quase 15 anos. Ali vi um irmão na fé, um homem crente, ativo na igreja com a sua família, um músico, bastante envolvido na obra de Deus. Começou a trabalhar naquela empresa, e logo oportunidades surgiram, mas essas oportunidades consumiram tanto o seu tempo. A empresa pagava bem, mas parece que a situação não era tão diferente dos escravos do tempo de Moisés, porque a empresa pagava, mas queria todo o tempo, toda a atenção, toda a energia. Aquele homem começou a não ter mais tempo de ir para a igreja, começou a não ter mais tempo de ler a Bíblia, começou a não ter mais tempo de fazer algo para edificar a sua fé, começou a andar cada vez mais com pessoas daquela empresa e seus clientes, e muitas vezes para comemorar vitórias, era conduzido a reuniões onde a champanhe era aberta ou o uísque era tirado da garrafa. Um dia vi, para minha tristeza, aquele homem chegar num ambiente que estávamos alguns crentes, porque o filho de um colega estava aniversariando. Depois de uma reunião da empresa, aquele homem chegou ali, um crente que era em Jesus, um músico na igreja, agora chegou totalmente afetado pelo álcool, embriagado. Mas ele não começou a ser embriagado naquele dia, naquela reunião. Antes de embriagar-se com o álcool daquela reunião, ele já estava embriagado pelas ofertas que lhe foram feitas. E ele aceitou uma a uma. Mas por graça, Deus que é tão maravilhoso, fez com que aquele homem depois perdesse inclusive o emprego. Mas hoje é pastor e é um homem de fé, é um homem crente com a sua família, é um homem que serve a Deus com a sua família, aleluia. Porque chegou um dia que ele entendeu que precisava fazer escolhas que a fé exige, às vezes doem, às vezes machucam, às vezes são difíceis, aliás sempre são. Mas quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos,
Se eu quero ser um crente verdadeiro, eu preciso estar preparado para decidir entre a palavra de Deus e aquilo que o mundo oferece, entre aquilo que Deus promete para os crentes e aquilo que as pessoas prometem aí fora. Nós precisamos estar preparados para, como Moisés, fazer escolhas que são difíceis, mas a fé nos dá vitória sobre o conforto que o mundo oferece. Infelizmente, há muitos crentes. Um dia eu vi num programa de TV, a apresentadora estava ali com um cantor gospel e faz-lhe uma pergunta que deixa-o encurralado, e aquele homem abriu mão da sua fé para dar uma resposta favorável, talvez buscando a popularidade que a TV lhe daria. Mas deixa eu dizer uma coisa para encerrar aqui, partimos para o último ponto. A popularidade da terra não vale nada comparada à popularidade do céu. Tem crente que passa na sua rua e você não sabe nem quem é. Tem pessoa que pode você olhar para ela, alguém mostrar a foto, você não sabe dizer nem o nome dele, porque ele não é popular nesta terra. Mas eu lembro quando Deus pergunta a Satanás: você conhece o meu servo Jó? Talvez Jó não fosse tão popular na terra, mas seu nome era conhecido no céu. Aleluia. Viste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. E você sabe, o diabo sabia muito bem quem Jó era. A popularidade da terra não é nada, queridos, comparado à popularidade do céu. Podemos não ser pessoas conhecidas nesta terra, mas se Deus nos conhece, nós temos um relacionamento com Ele. Isso sim é que vale a pena, isso é que é a popularidade, se podemos colocar assim, que vale a pena nós buscarmos viver. O prazer do mundo ou o sofrimento de escolher Deus hoje trará consequências amanhã e nós precisamos fazer esta escolha. A fé fez os pais de Moisés vencerem o medo. A fé fez Moisés vencer o conforto que o mundo lhe oferecia. Mas ainda, nós vamos ver que a fé nos faz vencer as aparências das circunstâncias que parecem contrárias. Moisés, diz o texto aí, no verso 27, que ele abandonou o Egito e não ficou com medo do decreto do faraó. Mas quando você olha o texto de Êxodo, na realidade diz que Moisés temeu quando ele matou o egípcio. Capítulo 2, o verso 14, diz que ele temeu e fugiu, porque ele foi, na primeira vez, por conta própria, ele fugiu do Egito. Mas depois que ele voltou para o Egito e conheceu realmente quem era Deus, agora ele saiu do Egito sem temer o rei, embora tivesse indo para o deserto. Mas guarde uma frase para você não esquecer: deserto com promessa é melhor do que oásis sem esperança. Deserto com promessa é um lugar melhor e mais seguro do que palácio sem esperança. Moisés entendeu que estava indo agora debaixo da direção de Deus e não temeu o que Faraó podia lhe fazer, porque a fé é uma convicção interior que temos da realidade do mundo que nos cerca, que o visível é menor do que o invisível. O invisível é que domina neste mundo. O texto nos diz que Moisés, pela fé, permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. Moisés, pela fé, pôde ter a convicção de que o Deus que estava lhe tirando do Egito era o Deus Todo-Poderoso. Pela fé, ele matou o cordeiro, aspergiu o sangue, tendo a certeza que o Deus que mandou fazer aquilo era maior do que a morte que viria sobre os primogênitos.
Pela fé, ele obedeceu a Deus e celebrou a Páscoa, crendo que Deus podia livrá-los do anjo da morte e da ira de Faraó. Temeu mais a Deus do que a Faraó, porque cria que Deus era maior do que os poderes do Egito e todos os deuses do Egito. Quando você lê o texto de Êxodo e depois o encontro que Moisés tem com Jetro, seu sogro, ele vai dizer: Deus superou todos os deuses do Egito. Cada área da vida egípcia, segundo a sua mitologia, tinha um Deus que controlava aquela área. Deus, Jeová, o Criador, humilhou cada deus do Egito. A principal divindade deles era Ra, o Deus Sol. Deus fez trevas sobre a terra durante todo o dia, e Ra não fez nada. Havia um Deus que cuidava do gado, Deus fez chover pedras. Havia Deus que cuidava do rio, Deus transformou a água em sangue. Havia deuses que cuidavam das casas, Deus as encheu de rãs e de piolhos. E o Faraó era tido como Deus em figura de gente. Deus matou o filho de Faraó e ele nada fez. Quando Moisés conheceu quem era o Senhor a quem ele estava obedecendo, teve certeza: é melhor temer a Deus do que temer ao rei, é melhor confiar no invisível do que no visível. A fé é a certeza ou a segurança que nós temos, a convicção, a garantia de que a realidade espiritual é verdadeira, embora nós não a enxerguemos. Mas entenda, queridos, quem manda neste mundo não é o visível, é o invisível. Deus manda sobre reis, Deus manda sobre governos, Deus manda sobre tempestades, Deus manda sobre calamidades, Deus manda sobre epidemias, Deus manda sobre tudo, porque o invisível é que governa o mundo visível. Aleluia! Pela fé, Moisés atravessou o mar junto com o povo, porque cria que Deus era maior do que o mar e maior do que o exército egípcio que estava vindo em seu encalço. Mas o texto diz: querendo os egípcios atravessar, foram engolidos pelo mar. Aqui você vê a diferença entre fé e presunção. Fé é quando você crê que Deus faz. Você olha para você e diz: eu não posso. Mas você olha para Deus e diz: mas Ele pode. Fé é quando você diz: eu não tenho. Mas você olha para Deus e diz: mas Ele tem. Fé é quando você diz: eu não faço. Mas você olha para Deus e diz: mas Ele faz. Agora, a presunção é quando você diz: eu posso, eu faço, eu tenho, eu vou, porque eu tenho fé. Porque a fé, queridos, não nos dá força nenhuma para fazer o que nós queremos. A fé não se baseia na força do que crê. A fé se baseia na força daquele em quem nós cremos. Aleluia! E aí nós vemos que pela presunção, o exército egípcio entrou no mar. Se eles passaram, a gente passa. Se esse bocado de escravo conseguiu passar aí, a gente que é guerreiro treinado vai passar também. Que engano. Porque pela fé, aleluia, o caminho é diferente. Com Deus o mar vira caminho, mas sem Deus o caminho vira mar. Com Deus ele abre porta no meio do mar. Mas sem Deus, Ele fecha a porta que ninguém passa. E aí nós vemos que crer não é crer em nós mesmos, mas é depositar a confiança naquele que pode fazer o que nós não podemos. Moisés creu que a presença de Deus na caminhada era melhor e era suficiente. Não importa qual seja o caminho que você entre. Não importa qual seja o beco que você entre. Entrar num beco aberto no meio do mar, de noite, sem luz, não é para todo mundo. Tem gente que não vai nem no quintal de casa se não acender a luz.
Que dirá entrar no meio do mar, uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro e a noite escura. Mas o povo creu. Moisés creu e pela fé atravessou, aleluia, porque a fé ilumina a nossa caminhada e assim ele pôde tomar uma decisão e entrar ali, crendo que Deus o levaria ao outro lado. Há momentos que precisamos tomar decisões que não são fáceis. Somente crendo no invisível podemos tomar decisões de fé. Me permita um exemplo pessoal. Quando recebi o chamado para ir para o campo, ou seja, para ser pastor em tempo integral numa igreja no interior, em Galinhos. Eu já era pastor há 15 anos em Natal. Mas a maior parte desse tempo trabalhando numa empresa e pastoreando à noite e no final de semana. O que eu ganhava em Natal, nas atividades na igreja, ou seja, na escola teológica, nas escolas teológicas que ensinava, e na própria igreja que eu trabalhava no Templo Central, no Departamento de Recursos Humanos. Somando tudo o que eu recebia, era o dobro do que me informaram que era a renda da igreja para onde eu ia. O dobro da renda da igreja. Ou seja, a minha renda total ia cair pela metade, mas eu tinha que sustentar agora a minha casa em Natal com meus filhos, a minha casa lá em Galinhos com Dione e a casa do Senhor, que era a igreja que estaria sob minha responsabilidade. E lembro-me de um dia que a minha filha chegou e disse: pai, não vá não. Como é que a gente vai viver, pai? Como é que a gente vai sobreviver nessa história? E é nessas horas que você precisa enxergar o invisível, que o olho não vê, mas que a fé dá certeza que está ali, que é presente, que é real, aleluia. E fomos por fé. E Deus nunca deixou faltar coisa alguma, nem para mim, nem para a casa do Senhor e nem para os meus filhos, que hoje estão casados pela graça de Deus e vivendo as suas vidas. Queridos, quando nós olhamos para este texto e as verdades que ele nos apresenta, nós vemos que pela fé nós podemos vencer, tendo consciência da realidade espiritual que nos cerca. Como cristãos, nós cremos que somos salvos. E cremos porque a Bíblia nos diz que aquele que crê será salvo. Cremos que o inimigo não terá vitória sobre nós, porque a Bíblia nos assegura que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Cremos que estamos debaixo da bênção de Deus, pois a Bíblia nos diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo, com as bênçãos espirituais em Cristo. Cremos que Deus cumprirá as suas promessas, pois a palavra nos garante que podemos manter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. O que mantém firme o crente é essa percepção espiritual que nós precisamos ter. Enxergue o invisível. Fique firme, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias. O escritor dos Hebreus fala a cristãos que estavam sob perseguição e poderiam perguntar: vale a pena perseverar na fé? E o que ele vai dizer em suma é: vale a pena sim, porque o invisível recompensa melhor do que o visível. É melhor confiar no que nós não vemos, mas temos certeza pela fé que trabalha em nosso favor e que é fiel para cumprir as suas promessas, porque Ele, o Senhor, é recompensador daqueles que confiam nele. Aleluia. Ter fé significa enxergar que Deus está fazendo, mesmo quando nós não estamos vendo. O invisível manda, o invisível governa, o invisível recompensa melhor. De forma, queridos irmãos, que nós precisamos fortalecer
a nossa fé no Senhor. Ter fé não é fechar os olhos e dizer, vai dar certo. Ter fé não é ter pensamento positivo. Ter fé é crer que Deus cumprirá cada uma das suas promessas, porque Ele é fiel. As promessas de Deus são garantidas a nós por causa da nossa união com Cristo. Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, no verso 20, ele diz, porque todas as promessas de Deus têm em Jesus um sim, e em nós um amém, por causa dele, para a glória de Deus. Se você olhar para a Bíblia, e há uma promessa de Deus para você, você pode ter certeza, essa promessa se cumprirá. Porque, olhando como se fosse um ambiente humano, é como se Deus, fazendo aqui uma imaginação, como se Deus olhasse para Cristo e perguntasse, essa promessa, eu cumpro? E Jesus dissesse, sim, Pai, eu já paguei o preço por ele, para o Senhor cumprir essa promessa na vida daquele que é fiel a mim, aleluia. Por causa da nossa fé em Cristo, nós temos a certeza de que Ele fará acontecer todas as promessas que Ele proferiu. E nós, com isso, precisamos sair daqui nesta noite, fortalecidos na fé. Não sei a sua situação, mas eu sei, Deus está cuidando de você, Deus está observando a sua vida, Deus está trabalhando por você. Se você permanecer fiel, Ele é muito mais fiel. Paulo nos garante que Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, mas se perseverarmos nele, nós colheremos cada uma das recompensas que Ele tem prometida para aqueles que são fiéis. A maior delas, a salvação, já nos está assegurada por Jesus, e todas as outras por Ele estão asseguradas também. Pela fé, Moisés, o texto nos apresenta a fé de Moisés, mas nesta noite precisamos perguntar-nos, e a nossa fé? Temos essa mesma fé? Cremos neste mesmo Deus? Temos esta mesma confiança? Eu quero desafiá-lo a tirar o nome de Moisés e colocar o seu. E dizer assim, pela fé, eu, seu nome, escolho Deus e sua palavra, pois entendo que o invisível recompensa melhor do que o visível. Você tem coragem de fazer essa declaração? Então diga comigo, pela fé. Não, eu não, diga seu nome. Pela fé, escolho Deus e a sua palavra, pois entendo que o invisível recompensa melhor do que o visível. Você pode dizer um amém? Glória a Jesus, que Deus lhe abençoe, que esta palavra gere fé no seu coração, avive esta fé, encha de esperança, você possa vencer qualquer medo, você possa vencer também o conforto que o mundo oferece, e possa vencer aquilo que as circunstâncias apresentam, crendo que o Senhor, pela fé, fará acontecer coisas extraordinárias na sua vida, para a glória, honra e louvor do seu santo nome. Eu digo amém, pela fé eu creio, aleluia, e sei que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos nesta noite e todas as noites, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.